Peço nosso serviço cerimonial, que já pode assumir os trabalhos. Senhoras e senhores, bom dia. A partir de agora, a Câmara Municipal de Uberlândia dá início à sessão solene de outorga de título de cidadão honorário de Uberlândia ao Dr. José de Oliveira Campos. Esta sessão será presidida por Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Tenente Lúcio. Convidamos também para fazer parte da mesa dirigente, excelentíssimo senhor vereador Geraldo Rezende Júnior, autor do decreto legislativo. E convidamos também para fazer parte da mesa o nosso homenageado desta manhã, Dr. José de Oliveira Campos, e sua esposa, a senhora Shirlene Soares Campos. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Legislativa. Senhores membros da mesa, estejam à vontade. O vereador André Goulart cumprimenta o Dr. José de Oliveira Campos pela justa homenagem da Câmara Municipal através da outorga do título de cidadão uberlandense em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à comunidade. Impossibilidade de comparecer, aproveita a oportunidade para colocar-se sempre à disposição. Também o vereador Antônio Carlos Carrijo justifica a ausência, desejando felicidades e cumprimentando o homenageado. Passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Tenente Lúcio. Bom dia a todos. Com a graça de Deus, em nome do povo de Uberlândia, declaro aberta a presente sessão solene que tem por finalidade outorgar o título de cidadão honorário de Uberlândia ao Dr. José de Oliveira Campos e convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Nós convidamos o vereador Adicionaldo Cardoso para fazer a leitura do decreto legislativo número 286/03, que concede o título de cidadão honorário ao Dr. José de Oliveira Campos.
Autoria do decreto, o vereador Geraldo Rezende Júnior. Bom dia, senhor presidente e demais convidados. Decreto Legislativo 286/2003 concede título de cidadão honorário ao doutor José de Oliveira Campos. A Câmara Municipal de Uberlândia aprovou e o presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Uberlândia ao doutor José de Oliveira Campos. Artigo 2º. A outorga do título dar-se-á em sessão solene, na sede do Poder Legislativo ou fora dela, em data a ser marcada pelo homenageado, após comunicação feita pela Câmara. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Uberlândia, 11 de setembro de 2003. Tenente Lúcio, presidente. Antônio Carrijo, primeiro secretário. Autor do projeto, vereador Geraldo Rezende Júnior. Dr. José de Oliveira Campos nasceu em João Pinheiro em 1936 e formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1959, completando sua formação em Clínica Médica nos Estados Unidos nos anos de 63 a 65. Na Universidade Federal de Minas, doutorou-se em 62 e fez concurso para livre docente de Clínica Médica em 1966. Em 1960, iniciou sua carreira como docente na Universidade Federal de Minas Gerais, onde permaneceu como professor até o ano de 1975. Lá, foi coordenador da disciplina de hematologia até 75. Foi o responsável pela implantação do sistema de residência médica do Hospital das Clínicas, tendo atuado como presidente da Comissão de Residência Médica. Foi membro da comissão que implantou o curso de pós-graduação de Medicina Tropical e foi professor e membro do colegiado do curso, entre outros cargos. Também foi professor da Universidade de Brasília. Em 1977, veio para Uberlândia como professor titular de Clínica Médica, tendo sido o primeiro coordenador do curso de Medicina. Aposentou-se em 1991. Como professor visitante em Los Angeles, desenvolveu estudos sobre educação médica continuada. Nos 30 anos em que exerceu o magistério, contribuiu para a formação de mais de 5.000 médicos, publicou vários trabalhos de pesquisa em revistas internacionais e nacionais e capítulos de livros didáticos de medicina. Em 1980, com sua esposa, senhora Shirlene Campos, e um grupo de amigos, fundou o Núcleo Servos Maria de Nazaré, instituição espírita, e desde a sua fundação é presidente. Semanalmente, atende gratuitamente 50 pacientes carentes no ambulatório Irmão Glauculos, do Núcleo Servos Maria de Nazaré. Apesar de aposentado pela Universidade Federal de Uberlândia, continua exercendo a medicina na especialidade de clínica médica. Nós anunciamos nesse momento a palavra do vereador Geraldo Rezende Júnior, autor do decreto legislativo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, meu companheiro e amigo, vereador Tenente Lúcio, nossa companheira, amiga, incansável Shirlene Campos e o nosso mais novo cidadão uberlandense, filho agora com registro, de nascimento na nossa cidade a partir de hoje, nosso querido Campos. Eu quero agradecer a presença dos senhores, das senhoras que estão aqui hoje, prestigiando essa solenidade. Eu quero, nesse momento, senhor presidente, dizer da minha felicidade e estar lhe outorgando, Campos, essa singela homenagem. Eu digo que é uma singela homenagem, mas é uma das maiores honrarias que o Poder Legislativo pode oferecer a uma pessoa. Nós já estamos habituados aí
a oferecer inúmeras homenagens a Chirlene, e nós achamos justo, né, e merecido oferecermos essa homenagem. Eu não quero me alongar muito, porque o que vocês fazem por Uberlândia, tanto você quanto a Chirlene, e principalmente agora você que é um cidadão uberlandense, o que vocês fazem por nossa cidade, principalmente para aquelas pessoas que realmente precisam de uma mão amiga, precisam de que nos momentos mais difíceis alguém lhes estenda a mão, estão sempre vocês lá. E eu sempre digo que as pessoas dizem que os políticos devem resolver os problemas do nosso país. Enquanto o Brasil pensar que os políticos devem resolver o problema do nosso país, nós vamos ficar patinando. Quem vai resolver os problemas do nosso país é a sociedade brasileira. E cada um tem um papel fundamental dentro desse contexto. E aí, Campos, você tem um papel fundamental nesse contexto. Então, essa honraria que nós estamos te oferecendo hoje, ela vem justamente para respaldar e para fazer com que você se sinta mais motivado ainda a cada dia que passa estender a mão àquelas pessoas que estão precisando. E nós temos hoje muitas pessoas dentro da nossa cidade que realmente precisam de alguém que lhe estenda a mão, alguém que lhe dê um afago. O povo brasileiro é muito carente, eu digo sempre isso, o povo brasileiro é carente de carinho mesmo, sabe? De uma pessoa para chegar e colocar ele no ombro e deixar ele chorar e deixar ele falar, abrir a alma, né? Abrir o coração. É isso que o povo brasileiro precisa. E nós, uberlandenses, precisamos de pessoas como você, para que realmente o povo uberlandense se sinta mais acolhido. Uberlândia hoje é uma das cidades mais ricas do Brasil. Uberlândia hoje tem o 19º orçamento do Brasil. Ou seja, a República Federativa Brasileira tem 5.594 municípios. Uberlândia é a 19ª cidade mais rica do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que a cidade é muito rica, mas a população é muito pobre. Então, é necessário que nós tenhamos, a cada dia que passa, pessoas que realmente se dediquem a uma causa justa. E aqui, Campos, eu quero terminar as minhas palavras dizendo uma frasezinha que eu ouvi uma vez do Caetano Veloso. Ele dizia o seguinte: o que somos é um presente da vida para nós, mas o que nos tornamos é um presente nosso para a vida. Muito obrigado por me conceder a oportunidade de dar essa merecida homenagem. Muito obrigado, bom dia a todos. Nós estamos transmitindo ao vivo pela TV Legislativa, sessão solene de outorga de título de cidadão honorário ao Dr. José de Oliveira Campos. Neste momento, o vereador Geraldo Rezende Júnior, autor do decreto legislativo, estará fazendo a entrega do título ao mais novo cidadão uberlandense. E nós convidamos, representando o presidente do PMDB, senhor Antônio Jorge Neto, o seu representante Fernando Garcia, a fazer a entrega de uma placa ao homenageado Dr. José de Oliveira Campos. A placa contém os seguintes dizeres: Dr. José de Oliveira Campos, cidadão honorário, nossa homenagem e gratidão por sua amizade e serviços prestados à nossa comunidade. Obrigado por ter escolhido Uberlândia, em nome de todos os irmãos atendidos em sua obra social. O nosso muito obrigado. Fernando Garcia. E passamos a palavra, nesse momento, ao mais novo cidadão uberlandense, Dr. José de Oliveira Campos. Tenente Lúcio, presidente desta casa,
vereador Geraldinho Rezende, meu padrinho nesta manhã memorável para a minha vida, tão honrosa, de receber a certidão de nascimento em Uberlândia. Senhores e senhoras, amigos, amigas, é extremamente honroso esse título que recebo nesta manhã. Na realidade, quando eu e Shirlene, com nossos filhos, chegamos em Uberlândia em 1977, nós já nos batizamos uberlandenses, porque nos integramos imediatamente na comunidade, começamos a trabalhar, fomos muito bem recebidos, como se daqui fôssemos. E aqui pudemos criar a nossa família, os nossos filhos, aqui receberam a educação necessária para que se tornassem cidadãos honestos, competentes, trabalhadores, que não vivem mais em Uberlândia, mas foram forjados aqui na nossa casa e na comunidade de Uberlândia, na Universidade de Uberlândia. Estão no mundo a trabalharem e a darem a sua contribuição para o bem-estar deste país que tanto amamos. O Geraldinho falou uma coisa muito importante sobre a solução dos problemas brasileiros que não estão nas mãos dos governantes. E nós, eu e Shirlene, quando aqui viemos e começamos a trabalhar, implantamos o Núcleo Servos Maria de Nazaré, foi com esse espírito de que o cidadão deve contribuir efetivamente para o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade onde ele vive. E naquela época, começamos sem nenhuma ajuda oficial, mas já dentro desse princípio de que a livre iniciativa deveria ser a tônica do nosso trabalho. O trabalho cresceu, nós passamos a receber ajuda da comunidade através de verbas concedidas pelo município. Mas hoje somos extremamente orgulhosos de sabermos que nós não somos pesados ao município, porque se a prefeitura nos ajuda e muito com a verba que nos concede anualmente, os nossos gastos ultrapassam muito o que é concedido por esse orçamento. E acho que nós somos um exemplo de organização não governamental no município, em que só 30% das nossas despesas são realizadas com a ajuda pública do município. E a nossa contrapartida corresponde a 70% das nossas despesas. Quando iniciamos os nossos trabalhos, uma das coisas fundamentais, especialmente sob a liderança da minha querida esposa, Shirlene, foi implantar o sistema de voluntariado. E naquela época, fomos muito criticados. E criticados até pelo poder público, porque queria que lá, recebendo verbas públicas, quem trabalhasse deveria ser remunerado pelo município. E que não cabia muitos voluntários, sendo que coordenadores competentes, assistentes sociais, psicólogos, médicos, todos unidos numa tarefa de dar as mãos em prol do bem comunitário, sem receberem, prestando um serviço gratuito à comunidade. E tivemos a alegria de ver que esse
caminho do voluntariado hoje é a tônica pregada em todo o Brasil. Mas no início fomos criticados. E ainda somos criticados quando nós não temos uma coordenadora das creches remunerada. Porque a nossa coordenadora, ou as nossas coordenadoras, nada recebem, são eficientes e não oneram os cofres públicos. Queria aproveitar a oportunidade para reiterar os meus agradecimentos a essa comunidade que nos ajuda tanto, a tantos amigos que conosco participam desta tarefa. Mas eu, como médico, ex-professor universitário, quando aqui cheguei, vislumbrei para a medicina local um lugar realmente da história do Brasil. Um currículo médico moderno, quando aqui fui o primeiro coordenador do curso médico. Propunha um currículo moderno, novo, revolucionário, em que a universidade realmente se preocupasse com os problemas da assistência médica comunitária e se integrasse na comunidade. E que se desenvolvesse aqui um modelo de assistência médica que fosse um exemplo para o país, integrado município, estado e universidade. Essas ideias brotaram de alguma forma e hoje nós temos um sistema de saúde no município, as UAIs, a porta de entrada no sistema de saúde, são estruturas governamentais, especialmente do seu ponto de vista material, fantásticas. Mas nós devemos chegar à conclusão, sem nos ofendermos, porque todos somos participantes do que ocorre, a assistência médica no Brasil e entre nós não é perfeita, porque eu tenho atuado junto aos pobres. No Núcleo Servos de Maria de Nazaré, vejo como são sofridos os nossos pacientes, mesmo sendo atendidos nas UAIs, saem com as suas receitas, e se a assistência médica é gratuita, não existem medicamentos para serem distribuídos, porque eles não podem comprar os remédios. E vão lá, com as suas receitas amassadas, a solicitar no Núcleo Servos de Maria de Nazaré, onde nós temos algumas amostras, a solução para os seus problemas, que são as receitas, não poderem comprar os remédios, e problema muito maior, receitas inadequadas, infelizmente, porque são desnecessárias, porque a medicina moderna deixou de ser aquela medicina humanitária em que o cliente pode conversar com o médico e o médico, sabendo que é essa conversa que lhe traz as possibilidades de fazer o diagnóstico correto, a medicina foi se transformando em função da tecnologia e nós nos tornamos grandes consumidores de tecnologia, que encarece demais o processo. E eu fico extremamente horrorizado quando vejo que 80% dos exames complementares realizados, e muitos muito caros, são normais. Então, o médico moderno deixou de ser aquele médico com uma relação médico-paciente adequada ao exercício da sua profissão e aos benefícios do seu cliente, para ser um consumidor voraz de tecnologia, incentivado pelas organizações farmacêuticas internacionais, pelos produtores de máquinas modernas e caríssimas, que nos encantam com a sua possibilidade de ver o corpo todo
mas não vê a alma de ninguém. 60% dos pacientes que vão aos consultórios médicos não têm nenhuma doença orgânica. Os seus problemas são funcionais, e se fôssemos examinar esses pacientes com todos os exames cabíveis e existentes, todos seriam normais. No entanto, são pacientes que sofrem porque a grande parcela da população sofre as consequências de seus desajustes íntimos, as suas dificuldades no meio social, que acarreta sofrimento, ansiedade, angústia, depressão, alienação, às vezes mental. Uma máquina jamais poderá diagnosticar isso e nem solucionar um problema desta ordem, que é um problema humano. Uberlândia se tornou um centro médico. Para aqui vêm doentes de toda a região. E as cidades vizinhas descobriram um método de solucionar os problemas de saúde ou de assistência médica, melhor falando, de seus doentes, tornando as suas secretarias de saúde ou transformando-a em uma ambulância capaz de trazer para o município os pacientes que lá eles não resolvem os problemas deles. Cuidado primário, simples, barato, que seria suficiente a alguns médicos competentes, dedicados, que fossem capazes de ouvir esses pacientes e lhes dedicar alguns minutos de atenção. É claro que esses municípios não têm possibilidade de ter todos os recursos necessários. Então, lá deveria ter uma porta de entrada. Como aqui, na periferia, nas UAIs, é uma porta de entrada dos pacientes no sistema de saúde. E os pacientes deveriam caminhar de acordo com as suas necessidades, complexidade de seus problemas médicos. Mas o que vemos, e que eu tanto lamento, nas UAIs é um serviço de emergência, na maioria das vezes. Aqueles atendidos pelo Sistema Único de Saúde não têm um médico. A gente pergunta, quem é seu médico? Ninguém sabe. Porque cada dia que ele precisa de assistência médica, lá ele encontra um plantonista. Então eu pergunto, esse sistema que nós estamos organizando é correto? Se cada vez ele encontra um médico e esse médico não o conhece a longo prazo, todas as vezes que ele vai ao consultório, lá no atendimento de urgência, o médico não o conhecendo, vai pedir novos exames, porque ele esqueceu a técnica do exame clínico, passando a preencher uma folha de pedido de exames complementares. Isso multiplica em muitos gastos com a saúde. Nós não temos um prontuário unificado ainda. Parece que estão tentando fazer um prontuário unificado, que o paciente procurando o sistema de saúde, lá o médico encontra as anotações de todos os comparecimentos que ele teve no sistema, onde estão registrados, e, portanto, isso poderá evitar muitas duplicidades de exames complementares e de medicação inadequada. Então, aproveito aqui a minha permanência nesse instante nesta casa, para conclamar aqueles que são responsáveis pelas diretrizes em todos os campos, mas especialmente no campo da saúde, para que meditem sobre a situação da saúde no município e que acredite que Uberlândia tem uma situação ímpar, única, capaz de se tornar um exemplo para o resto do país.
se organizando realmente, humanizando o sistema. Quando nós falamos que os pobres estão mal atendidos, eu fico horrorizado como são mal atendidos os ricos. Porque, enveredando eles por esse caminho do consumismo, às vezes, quantos eu falo assim, eu fiz uma coronariografia com a Dib Jatene, fui a São Paulo, isso passou a ser moda. Eu fiz uma angioplastia, e às vezes eu pergunto, a angioplastia seria necessária? Então, tomografia, todo paciente com dor de cabeça faz uma tomografia ou uma ressonância magnética. Caríssimos os exames, sendo que uma história simples do paciente poderia permitir o diagnóstico de uma dor de cabeça simples, como cefaleia de tensão ou uma enxaqueca, sem precisar de nenhum exame complementar. E o que acontece com os mais aquinhoados, classe média, os ricos? Tem um seguro de saúde. Caríssimos os seguros de saúde. Por quê? Com esse consumismo de exames complementares, as organizações aumentam as suas mensalidades. E o tiro vai saindo pela culatra. Exames complementares, enriquecendo alguns grupos, poucos, tornando cara a assistência médica e tornando mais caros ainda as mensalidades necessárias para cobrir as despesas desses seguros. É um ciclo vicioso que precisa ser corrigido. Quantas vezes eu recebo clientes com problemas, às vezes simples, que chegam com uma mala, eu já recebi muitos pacientes com uma mala de exames complementares, que para resolver os seus problemas, eu peço gentilmente, por favor, deixa a sua mala fechada, vamos conversar um pouco. E a conversa com o paciente dá o diagnóstico. E o senhor não vai ver os exames, doutor? Não preciso. Esses exames são desnecessários, porque essa é a medicina de 50 anos atrás, deve ser a medicina de hoje. A medicina humana, humanizada, em que os médicos sejam valorizados pela sua capacidade de atendimento, da relação médico-paciente adequada. Uma formação humanística de primeira, para que, atendendo corretamente os clientes, não os mediquem exageradamente, porque, pasmem, 35% dos problemas que ocorrem dentro dos hospitais são produzidos pelo médico. Nós chamamos doenças iatrogênicas. São complicações dos exames, dos remédios que lá tomam. Então, nós precisamos realmente meditar um pouco sobre o que ocorre com a saúde. Repito e troco, não com a saúde, com a assistência médica, porque saúde é dado por outros valores na comunidade: saneamento, escola, residência, educação. Eu posso dizer que, na minha idade, eu precisei de médico uma vez. E fui muito bem atendido na UAI do Planalto. Tive um acidente com um carroceiro, cujo tronco que ele carregava bateu no meu olho direito, rompeu a minha pálpebra. E eu, confiante, procurei o serviço público da UAI, sendo médico. E lá fui muito bem atendido, e podem observar, meu olho direito está perfeito. Então fica aqui o desafio daqueles que estão responsáveis pelos interesses da assistência médica no município. Sejamos capazes de criar um sistema de assistência médica. Repito, não um sistema de saúde, porque saúde não é dada pelo médico e medicina não é saúde.
medicina traz conforto ao paciente, traz qualidade de vida, mas raramente traz saúde. Eu agradeço a todos que aqui compareceram e especialmente ao meu amigo Geraldinho por essa homenagem. Retornamos a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Tenente Lúcio, para que faça o encerramento desta sessão solene. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, de todas, agradecer ao casal, esse casal maravilhoso que todos nós amamos e respeitamos muito, que é o Dr. José de Oliveira Campos e sua esposa Shirlene, que muito nos honra com suas presenças nessa casa. Em especial hoje, ao Dr. Campos, por ter recebido o título de cidadão honorário de Uberlândia, dessa Casa de Leis, e que foi uma proposta do vereador Geraldo Rezende Júnior, hoje líder do prefeito, uma pessoa que nós podemos numerar quantas qualidades tem o vereador Geraldo Rezende Júnior, mas, sobre todas, a lealdade é a mais importante. Geraldinho é uma pessoa que eu gosto há muito tempo, desde a época do Exército, quando foi nosso aluno no Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Ele é uma pessoa que gosta muito de esporte, gosta de estar em convívio com as pessoas, mas sempre com muita lealdade, com muita amizade. E é um homem batalhador, um excepcional vereador. Nós temos aqui um relacionamento muito bom nessa Casa de Leis, e o vereador Geraldo Rezende Júnior tem, além dos seus trabalhos cotidianos, ele tem uma amizade realmente sincera com muitos vereadores, mas em particular comigo de maneira especial, porque realmente eu sou fã do vereador Geraldo Rezende Júnior, sou um admirador, e ele, como autor dessa proposta de lei que foi votada por todos os vereadores, eu tenho a certeza, doutor Campos, o seu título tem um sabor todo especial. Vocês sabem o carinho que o Geraldinho tem pela família de vocês, né? Desde ali no lar de vocês, na sua casa, na sua residência, e também no núcleo dos Servos Maria de Nazaré. O carinho que ele tem por vocês, pela Shirlene, doutor Campos, pelos funcionários, pelas pessoas que ali são cuidadas, né, são atendidas diariamente. Doutor Campos é essa pessoa que o vereador Geraldinho admira muito e gosta mesmo da família de vocês. Então, Geraldinho, parabéns por ter escolhido, trazido para o nosso convívio, para Uberlândia, de fato, de direito, como você disse, que agora ele recebe, antes ele tinha só escrituras de Uberlândia, hoje ele tem a certidão de nascimento. Então, isso é muito importante para nós, ter um filho tão ilustre. E a sociedade de Uberlândia fala pela voz do presidente do Poder Legislativo, e que essa cidade está realmente muito orgulhosa. Eu sei que a recíproca também é verdadeira, doutor Campos, mas Uberlândia hoje, recebendo um filho caçula, e o filho caçula geralmente é aquele que a gente tem que ter um cuidado maior, principalmente a mãe, né, que fica ali paparicando. Então, hoje é a sua vez de ser realmente essa criança recém-nascida dessa maravilhosa cidade. Eu quero agradecer também a presença do representante e assessor direto do secretário de Agricultura e deputado federal Odelmo Leão, doutor Gerson Abrão, que muito nos honra também com sua presença. Seja muito bem-vindo. Dito isso, declaro encerrada a presente sessão solene, que teve por finalidade otorgar o título de cidadão honorário de Uberlândia ao doutor Campos, que para nós é uma grande honra. E convido a todos para ouvirmos o hino
não só da nossa cidade, mas principalmente agora a cidade do Dr. Campos, o hino de Uberlândia. Muito obrigado. Turistas